Será que esses livros hypados valem a pena a leitura? Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois livros que eu li recentemente que estão mega hypados aí nas bookredes, no TikTok, no Twitter e afins. E eu vou falar todas as minhas opiniões e te dizer se vale ou não a pena tentar essas leituras. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Seja muito bem-vindo se você caiu de paraquedas e é novo por aqui. Se você já for inscrito, muito obrigada e compartilhe este vídeo com algum amigo seu que também gosta de livros. Quem me acompanha lá no Instagram, @papelist, já tá sabendo mais ou menos que livros são esses, né? Lá eu tô sempre mostrando as minhas leituras em andamento, mas eu não falo tanto em tantos detalhes, né? As minhas opiniões sobre os livros, eu prefiro falar com mais detalhes aqui no canal mesmo. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês sobre é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Inclusive as Rebecas estão fazendo muito sucesso ultimamente, hein? Porque tem a Rebeca Yarros de A Quarta Asa, então vamos ficar de olho nas Rebecas aí nesse 2024, hein? Esse livro aqui ficou mega hypado lá fora, mega, tipo, muita gente leu em inglês falando que era maravilhoso e tal, inclusive já tem o volume 2 lá fora, e ele foi lançado no finalzinho do ano passado aqui no Brasil, numa edição bem bonita, capa dura, com pintura bilateral, aquela coisa toda. Parece que em março a editora já vai lançar a continuação. Esse livro ficou na promoção um tempo, o e-book tava R$15,70, eu aproveitei, porque eu não sou nem boba, vi que tava super hypado, tinha visto um pouquinho da sinopse e também tinha me interessado, então eu acabei pegando. Foi uma das primeiras leituras que eu fiz no ano de 2024, se não me engano foi minha segunda leitura. O que é Divinos Rivais? Sobre o que é esse livro que tá todo mundo falando, que tá todo mundo surtando e esperando ansiosamente a continuação. Antes de começar a falar a sinopse, eu gostaria de pontuar que essa é uma fantasia muito original. Eu não lembro de ter visto nada parecido com isso até então. É mais romance, mas tem fantasia, mas não são aquelas fantasias convencionais, sabe? Com elfos, com féricos, nada disso. Aqui a gente tem um universo que era regido por 5 deuses e esses deuses acabaram entrando em adormecimento, né? Eles foram adormecidos pelos homens, só que recentemente 2 desses deuses despertaram e começaram a guerrear. Acontece que esses deuses acabam recrutando humanos para participar da guerra, da linha de frente. Então é como se você tá lá na sua vida comum e pacata de ser humano, você ouve o chamado do deus e você decide se você quer participar desta guerra ou não. Guardem essa informação aqui. A nossa protagonista, ela trabalha num jornal da cidade, num jornal bem famoso da cidade, é um dos mais reconhecidos. E ela vem de uma família simples, que não tem muito dinheiro, o pai dela acabou falecendo quando ela era criança. E o irmão dela ouviu o chamado da deusa e acabou indo pra guerra. Então, o irmão meio que deixou a mãe dela e a nossa protagonista sozinhas pra se virar aí. E a mãe dela não lidou muito bem com isso, ela começou a beber muito, a ter problemas com álcool, não conseguia emprego. Então, basicamente, quem sustenta a família é a nossa protagonista. O que é muito difícil, coitado, porque, né, ela não ganha tão bem assim, ela nem conseguiu terminar os estudos dela, porque ela teve que trabalhar pra sustentar a família, já que o irmão dela foi embora. Então, ela tá trabalhando nesse jornal e ela tá disputando o cargo de colunista. Então, ela e um outro rapaz, que é o nosso outro protagonista, estão disputando o cargo de colunista nesse jornal. A fantasia entra aqui pontualmente na cidade, tem alguns edifícios encantados, que eles falam que foram construídos na época que todos os deuses estavam despertos. Então, por exemplo, tem uma padaria que ela entra, onde as comidas e tal, os produtos ficam, vou dizer, flutuando assim nas prateleiras, e o que você pode pagar vem até você e o que você não pode pagar fica lá pra trás. Tem essa pitada de realismo mágico aí dentro dessa cidade. Começou a chover, vai dar um barulhão aqui em casa. Bom, então a Iris, a nossa protagonista, ela tá nesse impasse aí de ter que sustentar a casa, né? Ela tem uma máquina de escrever que ela herdou da avó dela, e ela usa essa máquina tanto pra trabalho, né, quando ela tem que fazer os artigos dela em casa, mas também quando ela escreve cartas pro irmão. O irmão dela prometeu que ia enviar cartas, ia manter o contato, mas nunca chegou nada dele. Então ela não sabe endereço, não sabe qual batalhão do exército ele tá, não sabe nada. Mas ela escreve pra ele, né, como uma forma de colocar esses sentimentos que ela tem pra fora, e ela coloca as cartas dentro do guarda-roupa que eles dividiam, né, porque metade do guarda-roupa era dele, metade era dela, ela não teve coragem de tirar as coisas dele dali, e ela vai colocando as cartas ali dentro. E depois de um tempo, ela percebe que essas cartas desaparecem, que ela coloca a carta ali dentro do armário e elas vão pra algum lugar que ela não sabe onde, só que ela nunca recebeu uma resposta. Até que um dia ela recebeu uma resposta com uma única frase. O nome do irmão dela é Forrest, e aí a frase que ela recebeu foi assim:
eu não sou forte. Nesse aí, que é o primeiro capítulo, ela já tava toda arrepiada, entendeu? E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a trocar cartas com essa pessoa misteriosa que vai permanecer anônima pra ela. Mas a gente descobre que essa pessoa é simplesmente nosso outro protagonista, que é o rival dela no jornal, que vai estar tentando disputar o cargo com ela de colunista. Ele sabe que a Iris é a Iris, mas ele não conta pra ela quem ele é, porque ele tem medo da reação dela. Então eles vão começar a trocar cartas anônimas. E pelas cartas, eles começam a criar uma amizade. Pessoalmente, presencialmente no trabalho, ela acha que, né, whatever, né? É outra pessoa e tudo mais. Então a gente vai começar a ver esse desenvolvimento todo. A partir daqui, eu tenho muito medo de dar algum spoiler e estragar a experiência de vocês com esse livro, mas eu posso resumir falando que eles dois vão se envolver de alguma forma nessa guerra entre os deuses. A gente vai conhecer um pouquinho melhor desses mitos, né, a história desses deuses, o porquê eles estão guerreando. E eu não sei explicar direito a escrita da Rebecca, porque não é uma escrita truncada, é uma escrita fluida, mas não é uma escrita simples demais. Mas também não é uma escrita muito rebuscada, eu não sei dizer, é uma escrita muito única. Gente, eu comecei esse livro, eu sentei na cama pra ler e eu li tipo 25% numa sentada, porque eu não conseguia largar, eu ficava curiosa pra saber o que ia acontecer. E a escrita dela é diferente, é uma escrita que te envolve muito, que te prende, você consegue sentir o que os personagens estão sentindo, sabe? Como a gente não tem tantos personagens assim, a gente acaba se apegando muito a esses dois. Inclusive tem um ponto de vista dos dois protagonistas, tá, ao longo do livro, então tanto da Iris quanto do Roman, e a gente vai ver a visão de cada um, vai ter as cartas também, então a gente vai ver as cartas que ela escreveu pro irmão, a carta que eles escrevem um pro outro, a gente vai ter esse contato. E é muito, muito legal, tá? Foi um livro que me emocionou muito. Então, cara, foi um livro muito interessante. Eu realmente tô bem surpresa com a escrita da Rebecca. Tava esperando algo totalmente diferente e é realmente uma fantasia muito original. A gente vai ter muito sobre essa relação de que a guerra muda nas relações familiares, o que a guerra muda em perspectiva de vida, seja longe, seja próximo ali, a linha de frente, ao combate. Então, a autora mostra isso de uma forma muito realista, de uma forma muito sensível. O final de arrancar os cabelos. O final é de arrancar os cabelos. Eu preciso dessa continuação. E eu preciso que o e-book fique barato de novo pra eu poder comprar a continuação, porque é muito bom. Eu aproveitei muito essa leitura, recomendo muito. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu não achei defeitos, tá, gente? Eu acho que ele é um livro na medida certa, do tamanho certo. Foi um livro que me interessou, que não me deixou entediada em momento algum, cujo final tem bastante ação. Eu acho que faltou muito pouco pra eu favoritar. E eu prevejo uma continuação muito boa, porque eu acho que na continuação a gente vai ver mais essa questão com os deuses, vai entender melhor o lado deles. Então eu tô bem animada pra essa continuação. Vai ser uma duologia, então vai terminar aí, não vai ser um esquema de pirâmide, né, igual outras fantasias que a gente vê por aí, que são 10 livros. E eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Não vi defeitos, eu aproveitei muito a leitura. Então se você tiver a oportunidade de ler Divinos Rivais, leia, porque é muito bom. Eu vou deixar o link aqui embaixo lá na Amazon, tá, caso você queira conferir. E vale muito, muito, muito a pena. Tá justificado o hype, podem ficar tranquilos que esse aqui vale a pena a leitura, tá? E a segunda leitura que eu fiz logo depois de Divinos Rivais, pra ver se valia realmente o hype todo, principalmente no Twitter, que eu acompanho bastante. A galera tava se urinando por conta desse livro, vi várias fanarts, e aí fiquei curiosa, e também entrou na promoção o e-book em inglês, eu acho que eu paguei R$5 alguma coisa, e eu tô falando de Amor Teoricamente, da L. Hazelwood. Eu li em inglês, I Love Theoretically, mas ele já está publicado em português também. Aqui a gente vai ter a típica fórmula da L. Hazelwood, né, de ter um ambiente acadêmico, e aqui a gente tem meio que um enemies to lovers. Mas aqui a gente vai ter a nossa protagonista, eu vou chamar ela pelo sobrenome, porque o primeiro nome eu esqueci, mas é Hannaway. Ela é uma física, ela trabalha atualmente como professora adjunta em várias universidades, várias escolas aí. Ela tem uma situação complicada porque ela não veio de uma família assim com muita grana. Além disso, ela tem diabetes, então ela não tem plano de saúde, então ela tem que custear a insulina dela, que é muito caro. A gente sabe que o sistema de saúde lá nos Estados Unidos é péssimo, né? Tudo muito caro, não tem SUS nos Estados Unidos, né? Ela tem que racionar a insulina porque ela não tem condições de comprar realmente a dose que ela precisa tomar todos os dias, então ela tem que lidar com isso. E ela concluiu o PhD dela há 1 ano. Ela quer muito aumentar o cargo, né? O sonho dela, na verdade, é trabalhar somente com pesquisa, mas abriu uma vaga para ser professor no MIT, professor, não professor adjunto, e ela acaba se candidatando a esse cargo aí para tentar conseguir essa vaga e melhorar a qualidade de vida dela. Em meio a tudo isso e essa questão de ela precisar de dinheiro para sobreviver, ela começou
ela também é trabalhar como namorada de aluguel. Só que não tem relação envolvida, não tem sexo, não tem nada. É apenas ela fingir que é acompanhante dos caras lá, ela paga pra ir, por exemplo, assim, vai no casamento comigo fingindo que é minha namorada, vai no almoço de família fingindo que é minha namorada. Enfim, ela fazia isso. Tipo num site, numa agência que cuidava das garotas, e ela trabalhava com isso pra conseguir uma renda extra. E a regra que ela falava pra ela mesma é que era apenas um encontro, uma saída com cada cliente. E tem um desses clientes que ela ficou muito amiga, que ela acabou abrindo uma exceção, ela foi com ele em vários encontros de família, falando que era namorada dele, e ela nunca se abria muito com os clientes, né? Então ele não sabe que ela é professora, não sabe que ela trabalha com física, não sabe nada. Mas ela foi em mais de um evento com ele, fingindo que era namorada dele, e a coisa começa a tomar uma certa proporção, né? Porque ela vai conhecer muitas pessoas da família dele e tudo mais. Aí a gente volta à questão acadêmica, que é o seguinte: a nossa protagonista, ela é uma física teórica. Aqui a gente vai ter uma tretinha que me lembra muito The Big Bang Theory, sabe? Porque a gente vai ter essa rixa entre físicos teóricos e físicos experimentais. Ela é física teórica, então ela fica mais nesse campo aí. E a vaga que ela quer no MIT é decidida por várias pessoas. Vai ter um comitê que vai votar se ela é a melhor candidata ou não. Tá ela e outra pessoa disputando essa vaga de professor. E alguns são físicos teóricos e outros são físicos experimentais. Existe uma certa rixa entre os dois, principalmente depois que um cara, que inclusive está nesse comitê, publicou um artigo muitos anos atrás, meio que zombando e falando que os físicos teóricos não tinham crédito, que eles podiam escrever de qualquer coisa, que aquilo não tinha tanto embasamento, enfim. Ele meio que descascou e isso, assim, acabou com muitos cargos e muito investimento que os físicos teóricos tinham dentro da academia. Então, ela vai ter que lidar com esse cara que tá nesse comitê, né, e tentar convencer os outros, que são mais neutros, de que ela é uma boa candidata para esse cargo de professora, mesmo sendo uma física teórica. E aí, no começo do livro, ela vai num evento, onde ela conhece muita gente lá do MIT, e aí quem chega nesse evento é o queridão lá que publicou o artigo, só que a nossa protagonista nunca tinha visto uma foto dele, né, só sabia o nome, mas ela nunca tinha visto foto nem nada, porque o cara é mega reservado. E aí ela sabe que tem que lidar com ele, e ele acaba chegando, e na hora que ela vê o cara, ela percebe que o queridão que publicou o artigo, que é basicamente o que fudeu a área de estudo dela, é o irmão do cliente dela lá, que ela é namorada falsa. Então aí, daí pra frente é só pra trás, meu filho, porque ele reconhece ela dos eventos de família. Ele fica surpreso porque eles tinham inventado uma história lá quando ela era namorada falsa, de que ela trabalhava numa biblioteca, não sei o que, papapá, enfim. A história não bate, ele fica mega desconfiado de que ela tá fazendo mal pro irmão dele, acha que ela é uma mentirosa, mas ela também não quer expor o cliente dela porque ele tá numa situação complicada, enfim. Gente, é o caos, assim, o caos generalizado, porque ela precisava meio que ter o respeito desse cara aí, né, pra conseguir fazer as coisas, e enfim, vocês já sabem o que vai acontecer, né, eles vão ter essa picuinha aí de físico teórico com físico experimental, vai ter toda essa questão dela tentar explicar o que tá rolando, mas, né, também não quer falar da vida pessoal pro cara, e enfim. Aqui ela segue a formulinha dela normal, que a gente já viu em A Hipótese do Amor, que já viu em A Razão do Amor, mas aqui eu gostei bastante da profundidade dessa protagonista. Eu achei que a Elsie, lembrei o nome dela agora, que a Elsie é uma protagonista bem com muita profundidade, ela tem muitas questões internas que são abordadas pela Ellie que eu acho super pertinentes, que eu achei muito legal também ela trazer essa questão da saúde, como ela precisa de um seguro de saúde, né, um apoio em relação a isso. E isso foi uma barreira para a vida acadêmica dela também, porque ela teve que trabalhar muito, não tinha tanto tempo para pesquisa. Então eu acho que isso deve permear a vida de muitas mulheres dentro da academia, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então eu acho que essa temática é super importante. Em relação ao romance, eu achei muito bom porque eles conversam, sabe? É mesmo, Divinos Rivais também, tá? Protagonistas maduros que conversam sobre suas questões, resolvem tudo na base da conversa, mesmo que haja certo atrito. Então, cara, isso eu gosto de gente bem resolvida, sabe? Segue a formulinha dela, segue lá pro final, faltando uns 30%, vai acontecer alguma bomba mais séria que eles vão ter que lidar com isso, enfim, é a formulinha de sempre dela, tá? Isso aí não muda, mas é aquela coisa, se você vai de mente aberta, você já sabe que você quer ler um livro que você não vai ter que adivinhar o que vai acontecer, que tem essa certa previsibilidade, você vai aproveitar isso, se joga. Parte da comédia também é mais nerd, o humor dela é mais nerdzinho, então se você não é tão nerdzinho, tão geek, talvez você não pegue algumas referências, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, mas se você é do meio, você vai aproveitar bastante. Eu gostei, aproveitei super, adorei o romance, li inglês e achei super fácil. Eu aproveitei bastante, acabei dando 4
4 estrelas pra esse livro, então sim, não é nada surpreendente, inovador, mas é bem gostoso, eu aproveitei bastante a leitura, me diverti muito, fiquei mega entretida, então acho que vale a pena ler. Leitores, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais vídeos, vou dizer, individuais de alguns livros aí que eu for lendo ao longo do ano. Eu sabia que esses livros estavam bem hypados, então eu aproveitei pra ler eles um logo depois do outro, pra trazer minha opinião aqui pra vocês. Espero que tenha ajudado vocês a decidirem se vocês querem ler ou não esse tipo de livro, tá? Me conta aqui embaixo se você já leu ou pretende ler. Muito obrigada pela sua atenção até aqui, não esquece de deixar o seu like, é muito importante pro YouTube entender que o meu conteúdo é relevante pra você e te entregar eles cada vez mais. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau!